Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Lanterna Verde, edição número 25. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Vamos relembrar que na última HQ vimos que Hal Jordan e Estrela Safira investigaram uma prisão, onde uma estranha criatura, chamada de Happy, estava influenciando emoções com poderes ligados ao espectro emocional. Descobriram que sua energia causava euforia, mas também cobiça, levando presos e guardas à loucura. Após conterem o caos e prenderem o cientista responsável, a conexão entre Happy e Estrela Safira neutralizou o surto. Enquanto isso, no espaço, uma inteligência esquecida, chamada de Aya, desperta. E agora veremos o desenrolar desses fatos. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa HQ. Enquanto brilhos cósmicos dançam pelo vazio do universo, uma verdade aterrorizante é revelada. O espectro emocional, essência que sustenta a harmonia universal, está desmoronando. Fragmentado e sem conduíte, ele se espalha descontrolado, ameaçando queimar tudo em seu caminho, de planetas a estrelas. Reunidos sob a luz de uma energia, os guardiões reconhecem a sua impotência, separados da lanterna-fonte e da memória dos seus antigos feitos. Mas nem toda esperança está perdida. Uma antiga contingência pode existir. E agora, com o destino do cosmo em jogo, eles sabem, estabilizar o espectro é a única chance de salvação. Em um plano mental silencioso e enigmático, Ellie encara uma porta misteriosa, o epicentro das dores e do caos na mente de Kelly. Ela sabe que está invadindo um território sagrado, mas sente que não há outra escolha. Com um toque banhado em energia esmeralda, ela tenta romper a barreira oculta e é brutalmente repelida por uma força avassaladora. Atirada ao vazio, seu corpo flutua, mas seus olhos ardem com um novo fogo. O que quer que esteja escondido ali acaba de declarar guerra. Após o chamado de Oa, Ellie desperta de sua incursão psíquica, reconectando-se com a realidade ao som da voz de Kelly. A equipe continua sua missão crítica, a reconstrução das baterias centrais. Enquanto Ellie assegura que está tudo nos conformes, paira no ar a tensão da incerteza. Hal tenta inspirar confiança, mas Guy, sempre cético, sente o peso do destino. Recriar o coração energético do universo parece ousado demais e perigoso demais para sair impune. Algo está por vir e eles sabem disso. Sob o céu dourado de Oa, 7 colossais baterias centrais brilham sobre a plataforma, simbolizando a ousada tentativa de restaurar o equilíbrio emocional do universo. Mas, entre previsões pessimistas e sarcasmos de Guy Gardner, a tensão paira no ar. É nesse momento que Estrela Safira surge, irradiando confiança e charme, arrancando sorrisos e quebrando a seriedade do momento. Uma pergunta surge: por que não estão construindo uma bateria violeta? Representando a emoção do amor. E Estrela Safira responde a pergunta falando que, como seu poder está estável, acreditam que já existe uma bateria violeta em algum lugar. E construir outra desse tipo poderia desestabilizar o que eles estão buscando estabilizar. Mas como vão acender essas lanternas? Essa é a pergunta que Hal Jordan vai responder. No sombrio castelo da Pedra Desolada, uma assembleia observa em silêncio enquanto Starbreaker proclama que tudo está pronto. Com um sorriso voraz, ele promete que, em breve, a realidade será moldada sob seu domínio. Um império nascido do sofrimento e da escuridão. Ainda incorpóreos, seus seguidores esperam por libertação, por poder. Mas Starbreaker não se detém em palavras. Com um gesto, convoca os seus ditos filhos para a etapa final do seu plano sombrio. Um novo alvo os aguarda, e com ele, a próxima peça da destruição do universo. Transportados por forças místicas até o deslumbrante mundo das gemas, os lanternas atravessam os céus encantados com a beleza do novo cenário. Um reino de montanhas cristalinas, rios serenos e castelos cintilantes. Entre comparações e piadas, eles descem até os portões de uma cidadela mágica, onde são recebidos por Ametista, a jovem e entusiasmada princesa.
Apesar da imponência do local, o grupo logo descobre que a realeza daqui tem apenas 14 anos. Surpresa e encantamento se misturam enquanto Estrela Safira tenta processar que alguém tão jovem comanda um reino tão impressionante. Mas, no mundo das gemas, as aparências podem enganar, e muito. Nas profundezas cintilantes, os lanternas descobrem um segredo ancestral: as pedras das canções. Cristais mágicos capazes de amplificar qualquer som ou energia projetada sobre eles. A ametista revela que essas joias raras, se alimentadas com energia emocional, poderiam abastecer baterias centrais inteiras, restaurando o equilíbrio do espectro. A revelação acende uma centelha de esperança, mas dura pouco. Quando a pergunta inevitável surge: e onde estão essas pedras? A resposta traz consigo o peso do desespero. Essa é a notícia ruim. E então surge a imagem de um dragão. No espaço, a bordo da nave Interceptor, uma equipe improvável tenta decifrar o enigma que é Aya, uma inteligência artificial de aparência serena, mas com um passado oculto e poderoso. Libertada após anos tentando retornar à sua nave, Aya agradece, mas a sua presença já deixa todos em alerta. Com um olhar afiado, ela expõe de imediato um detalhe cômico: a nave estava sendo pilotada de ré. O constrangimento paira no ar, revelando que, mesmo em meio a ameaças cósmicas, alguns heróis ainda tropeçam. Ao ouvir o nome de Hal Jordan, os olhos de Aya se acendem com surpresa, mas é só ao escutar Hazer que a sua fachada imperturbável começa a ruir. Um sussurro escapa de seus lábios, carregado de lembranças e emoções há muito enterradas. O clima muda, enquanto os companheiros observam com cautela, temendo uma reação explosiva. Aya permanece serena, mas algo profundo vibra em seu olhar. Não é fúria, não é medo, é amor. Um amor antigo, desperto por uma simples menção, que agora pulsa mais forte do que qualquer protocolo ou circuito em seu ser. Diante da entrada de uma caverna colossal encravada nas entranhas cristalinas da montanha, Hal traça o plano com leveza de quem já enfrentou o impossível: entrar furtivamente, pegar as gemas e sair. Simples, até alguém lembrar do possível dragão de cristal adormecido ali. Mas, entre piadas, nostalgia e batismos improvisados, o grupo tenta mascarar a tensão. Mas é Guy Gardner, impaciente e destemido, que toma a dianteira sozinho, certo de que ninguém mais faria o trabalho sujo. Enquanto ele desaparece na penumbra, os outros observam com um misto de preocupação e deboche. Afinal, o caos está prestes a começar. Na penumbra silenciosa da caverna cristalina, Guy mal consegue conter o entusiasmo ao vislumbrar o brilho das tão procuradas gemas. Mas antes que possa agir, um estalo ressoa pelas paredes, seguido por um rugido profundo que reverbera como um trovão ancestral. O grupo observa em tensão crescente enquanto a escuridão se move, viva e ameaçadora. Algo gigantesco desperta nas entranhas do abismo. Com um rugido que sacode montanhas, o titânico dragão de cristal irrompe da caverna com uma força da própria natureza. Rochas voam, o chão estremece, e a batalha explode em meio ao caos cintilante. Guy Gardner consegue capturar as gemas por um triz, enquanto Kilowog e Hal Jordan se lançam contra a criatura colossal. Em meio ao conflito, a tensão cresce, uma nova ameaça se revela. Starbreaker e os filhos do espectro fraturado envoltos em arrogância e poder. O vilão declara sua presença diante do grupo, desafiando-os a enfrentar não só o dragão, mas o peso de uma guerra cósmica iminente. Enquanto Hal mantém o dragão contido com correntes de pura vontade, Guy luta para entender uma sensação estranha, uma tristeza súbita e avassaladora que não parece sua. Mas tudo se esclarece quando ele encara a figura sombria à sua frente, um inimigo conhecido, mestre em manipular emoções para mostrar a tristeza. Sorrow. O vilão exige os cristais, insinuando que a dor é inevitável. Mas Guy, teimoso como sempre, não se rende ao peso da melancolia. Em um grito de desafio, materializa um gigantesco caminhão verde esmeralda e o arremessa com fúria, deixando claro:
ninguém controla o coração de Guy Gardner. Ninguém. Em meio ao caos, uma nova ameaça se manifesta, sutil, invisível e devastadora. É a manipulação emocional. Starbreaker manda suas crias atacar. Inveja, ressentimento, nojo. Ametista, tomada por uma raiva irracional, ataca sua própria aliada. Cega por ciúmes que não parecem seu. Estrela Safira percebe a influência obscura por trás da jovem princesa, mas já é tarde demais. Em um golpe fulminante, Ametista a lança no chão, quebrando não apenas o seu escudo, mas a confiança entre elas. A batalha agora não é só contra monstros de cristal, mas contra as sombras que corrompem por dentro. Rasgando os céus em velocidade supersônica, um jato construído pela pura energia do amor surge como uma flecha de luz em meio à tempestade. No comando, Estrela Safira se diverte, trocando provocações com o oponente. Mas a verdadeira surpresa está por vir. Com um sorriso travesso, ela revela o presente a bordo. Um arsenal destrutivo que se desprende em sequência explosiva. Mísseis voam em sincronia, cruzando os céus como meteoros furiosos. E em um instante, o horizonte é engolido por uma onda de fogo e caos. Um espetáculo letal de luz e vingança. Frente a frente com Starbreaker, Hal Jordan mantém a calma, mesmo diante de uma fera colossal e um inimigo sedento por confronto. Com um golpe de luz esmeralda, engana o vilão e se lança ao ar, em um movimento ousado que parece fuga, mas é muito mais que isso. Desviando dos insultos e da arrogância do inimigo, Hal arma sua jogada, envolve o dragão cristalino com uma corrente de pura força de vontade, mirando algo maior que a vitória em combate. Não é covardia, é estratégia. E enquanto todos se perguntam o que ele está fazendo, Hal já tem a resposta. Com um sorriso destemido no rosto e a força da vontade canalizada em correntes de luz, Hal Jordan monta a fera cristalina como um cavaleiro galáctico, pronto para dançar com a destruição. Enquanto isso, Guy Gardner encara novamente seu manipulador de emoções, respondendo à tristeza com sarcasmo e golpes certeiros. Mas ele acaba tomando um golpe e perde os cristais para Sorrow. A ação se intensifica quando os céus rugem com o som do jato, disparando rajadas contra as forças sombrias no solo. E Nathan também solta as pedras das canções. Entre os destroços silenciosos da batalha, Carol flutua até Nathan, ou o que restou dele. Distorcido por dor e manipulação, ele mal consegue sustentar o próprio peso. Mas suas palavras, frágeis e humanas, ainda resistem. Ele não quer ser esse monstro. Mas no instante seguinte, tudo se precipita. Um último esforço, um gesto desesperado. E Nathan se lança rumo à sua tarefa, fugindo com as duas pedras que foram tiradas de Guy. Carol grita, mas é tarde demais. A batalha atinge seu clímax quando o dragão cristalino se volta contra os vilões com brutalidade. Entretanto, um a um, os heróis são lançados pelos ares, suas defesas dilaceradas pela força do inimigo. Starbreaker triunfante desfere sua última ameaça, a rendição emocional completa. Mas, mesmo em queda, os lanternas não recuam. Hal se reergue, exausto, mas firme, enquanto Carol se aproxima com preocupação. E nesse momento, Hal fala: Me diz que você está com as gemas. Com apenas um dos cristais em mão, a esperança pende por um fio. Mas para Hal Jordan e seus aliados, esse fio é tudo que resta. Eles precisam retornar a Oa antes que Starbreaker acenda a sua própria chama da destruição. Enquanto isso, Ametista agora, liberta da influência sombria, busca redenção. Em um momento de honestidade e humanidade, ela pede desculpas à Estrela Safira, recebendo em troca compreensão e respeito. Com o coração mais leve e a espada em punho, a jovem princesa parte para conter Henry, o dragão cristalino. A guerra não acabou, mas as alianças, enfim, estão firmes. Diante de uma multidão silenciosa, o momento tão aguardado pelos seguidores de Starbreaker finalmente chega. Com os cristais sagrados em mãos, Sorrow ergue os fragmentos do espectro corrompido ao céu, proclamando libertação e salvação. Mas, sob a promessa de redenção, esconde-se uma realidade distorcida. A energia é liberada com violência,
rasgando o ar em um feixe vermelho flamejante, que vibra com um som de um destino sombrio se concretizando. Starbreaker sorri. O ritual começou, e com ele o universo pode ter acabado de dar o seu primeiro passo rumo ao colapso. De volta a Oa, sob o brilho de um novo amanhecer, os lanternas se reúnem em torno das baterias centrais. A última esperança contra a escuridão se aproxima. Kyle Rayner se posiciona, canalizando sua energia com urgência, enquanto a tensão se espalha entre os aliados. Kilowog observa em silêncio, o peso do momento estampado no olhar. Aya surge, serena e determinada, pronta para cumprir o seu papel. E então, com um grito que ecoa como um hino de resistência, a luz explode. Arco-íris de pura emoção atravessam os céus. Uma nova chama se acende. Com um rugido triunfante, Starbreaker declara vitória, acreditando que todo o poder emocional pertence a ele. Mas em Oa, uma luz incandescente explode para os céus, irradiando pela galáxia, ativando as baterias e reacendendo a esperança. Enquanto isso, Ellie volta ao plano mental de Kelly, determinada a abrir a misteriosa porta. Com um último toque, ela consegue, mas não está sozinha. Um segredo escondido há muito tempo desperta atrás da fechadura, mudando tudo. No mundo real, Ellie avisa a verdade por trás da luva de Kelly. E enquanto isso, Aya e Razor se observam e iniciam a declarar o seu amor. Mas algo está prestes a mudar tudo. Quando a luz da bateria dos Starbreakers atravessa os mundos, tocando os confins do cosmos com intensidade absoluta, tudo perde a cor. As emoções se vão. E quando ela passa por Ellie, ela desaparece. Ao mesmo tempo, lanternas são arremessados pelas ondas de energia e as consequências logo se revelam. Em meio aos escombros, Aya encontra Razor, mas algo está errado. Ele não sente nada. Nenhuma raiva, tristeza, alegria ou mesmo amor. Nada. Um silêncio emocional o consome. E em um universo alimentado por emoções, isso pode ser o prenúncio de algo ainda mais devastador. Um universo sem emoções. Essa foi uma pincelada da história da HQ Lanterna Verde, edição número 25. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!